Olá, turma do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de tudo que já foi dado até aqui nessas últimas 4 aulas, mais ou menos, né? Então, vamos fazer a revisão geral. Só que tem que ser, como o nosso vídeo é curto, a gente vai dar uma esticada, uma acelerada no processo, certo? Mas vamos lá, vamos tentar ver se conseguimos dar uma explicação geral dos conteúdos que foram ministrados durante esses dias, certo? Então vamos começar, certo? Vamos passar os slides e começar a nossa aula. Bom, para começar, vamos definir primeiro recursos hídricos. Lembrar que a gente deu isso nas aulas passadas. São recursos hídricos, são as águas na forma que se apresentam com os rios, ribeirões, córregos, lagos, lagoas, nascentes, águas subterrâneas e etc. Até mesmo a água das chuvas pode ser consideradas também como recursos hídricos, né? Então, a água em todos os seus estados, né? O subterrâneo, que trata dos aquíferos e tudo mais, né? Bom, a água não é um bem infinito, ela pode se acabar, com certeza. Por essas razões, é necessário agir no sentido de proteger, conservar e recuperar nossos recursos hídricos, garantindo a oferta de água de boa qualidade e em quantidade suficiente para a manutenção das nossas vidas, dos animais e das atividades produtivas, e ainda garantir esse mesmo direito para gerações futuras. É um recurso fundamental para que o desenvolvimento da vida e sua manutenção para as atividades humanas, para o transporte, para a agricultura, a indústria e o lazer. Dependemos diretamente da existência da água, e em grande quantidade e com boa qualidade. Bom, aí vamos lá. Recursos hídricos correspondem às águas superficiais subterrâneas disponíveis na região ou bacia hidrográfica, que pode ser obtidas para o uso das atividades humanas, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. Essas águas correspondem a menos de 1% do total das águas do nosso planeta. Existe estreita relação entre recursos hídricos e vários fenômenos que ocorrem em nosso planeta, sobretudo aqueles que associados ao clima, a precipitação na forma da chuva, granizo e neve, as temperaturas relacionadas com a radiação solar e radiação do calor, né, na Terra, né, assim como os ventos e as coberturas vegetais exercem uma grande influência na distribuição dos recursos hídricos. Esse motivo são considerados nos estudos da hidrologia. As águas subterrâneas é a água que existe abaixo da superfície terrestre, e além da zona das raízes da vegetação. E as reservas subterrâneas se formam a partir da infiltração de águas da chuva pelos poros do solo e das rochas. Aí ele manda observar a figura ao lado, né? A zona não saturada e a zona saturada, né? Onde a água penetra mais e está lá. Ó. Zona saturada, chamada também de zona de areação, é a área em que os poros dos solos, rochas encontram-se preenchidos por ar e água. Zona saturada, os poros das rochas ficam totalmente preenchidos por água. No limite entre as duas zonas, forma-se a superfície, né? Aquíferos vocês se lembram, né, dos que tem no Brasil, né, que são aqueles aquíferos que uns que estão totalmente no Brasil, outros têm a divisa, o aquífero Guarani, né, que é um dos maiores. Né? Ah, quando a água se acumula em grande quantidade debaixo da superfície, formam-se os aquíferos, ou seja, formação geológica que armazena água e constitui grandes reservatórios naturais de seus recursos. Os aquíferos formam o maior depósito de água doce em estado líquido do mundo e superando o volume d'água todos os rios e lagos. Ele abastece rios e nascentes e, em razão disso, compreende-se porque muitos rios mantêm suas águas ao longo de todo o ano e não secam, mesmo durante esse período de estiagem. Então é fundamental que se mantenham esses aquíferos, que saibam utilizar essa água, né?
para manter por muito tempo. Bom, aí tem aí os recursos hídricos como está distribuído, né? A região norte com 68,5, nordeste 3,3, o centro-oeste 15,7, sudeste 6 e sul 6,5. Né? A distribuição de acordo com a população. Né? Os recursos hídricos do Brasil possuem 12% das reservas hídricas de água doce do planeta. 80% estão na bacia do Amazonas para atender 5% da população brasileira. 20% são para atender o restante do país, onde se distribui 95% da população. 40% da demanda nacional são efetuados por captação subterrânea. Calcula-se que 10 mil poços são perfurados por ano no país. Mais uma vez a distribuição, agora aí uma comparação no globo, né? Cobre a maior parte da superfície terrestre, 3,4, e forma a camada conhecida como hidrosfera. Ele mostra aí quanto tem de água doce, quanto tem de água salgada, as geleiras, né, rios e lagos e águas subterrâneas. Nós temos aí a hidrografia, né, região da hidrografia brasileira. Ela vai citar todas as bacias que tem aí, ó, do Amazonas, do Tocantins, do Paraguai, do Atlântico Nordeste, do Atlântico Leste, do Paraná, do Parnaíba, do São Francisco, todas elas, né, que faz parte da hidrografia do Brasil, né? Distribuiu recursos hídricos no Brasil. Olha aí como é que tá. Região Sul 7%, Nordeste 6%, Sudeste, aliás, Centro-Oeste 16% e o Nordeste com míseros 3%. Mas é assim mesmo, é a distribuição hídrica do Brasil. Principais problemas no mundo, aí, ó, demanda crescente. Quanto mais a população cresce, mais a demanda. Quanto mais as indústrias crescem, mais demanda. Então, o recurso continua o mesmo e a demanda aumentando, né? Por isso que nós teremos problemas sérios no futuro. O tipo de utilização necessidades hídricas da população: industrialização, produção hidrogenética e as atividades agropecuárias. A poluição das águas superficiais e superficiais, e a erosão dos solos e assoreamento dos cursos d'água, enchente de cursos fluviais e ambientes lacustres, ocupação indevida, escassez em algumas regiões e desperdício em outras. É uma distribuição, né? É uma distribuição desse recurso. Até as chuvas são mal distribuídas, né? Em alguns lugares chove mais, em outros não. A situação de escassez e uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, né? Já é um dos grandes problemas da escassez da água, né? Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre o Rio São Francisco, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos e rurais das cidades de Petrolina, nossa região. Relembrar o que a gente viu lá na aula sobre isso, certo? Bom, primeiro que a Bacia de São Francisco é uma área de drenagem de 636,92 km². Número de municípios, 504. Estado de nasce, Bahia, Minas Gerais, aliás, vem Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. População, 18 milhões de habitantes. Principais biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Tá aí, tem no mapa aí todo o seu trajeto, né? Que ele segue, o curso dele aqui, ó. Todo esse trajeto do Rio São Francisco, da nascente até a sua foz, lá no mar, certo? Bom, aí vamos falar um pouquinho mais, né? A divisão da Bacia São Francisco divide-se em 4 regiões, né? Que são a do Alto São Francisco, Médio São Francisco, Submédio São Francisco e Baixo São Francisco. E aí, vocês lembram? Se não lembra, é só fazer uma pequena revisãozinha na leitura, né? Porque é chamado de São Francisco, corresponde à área entre a nascente e até o município de Pirapora. Então, cada um deles aí vai sendo especificado. Qualquer coisa, dá uma pausinha, olha direitinho, faz a leitura para relembrar o que foi dito, certo?
Bom, a importância do Rio São Francisco para o Nordeste, principalmente para aqui, para a nossa região, é fundamental. O Rio São Francisco é um dos principais rios brasileiros devido à sua importância, tanto econômica quanto social. Pode ser usado para geração de energia, irrigação, pesca, navegação, bem como apresenta a importância cultural, sendo citado em diversas letras de importantes compositores brasileiros, como Luiz Gonzaga, né? Como entre outros aí, nem aquela lá. Atravessava o rio quando a ponte levantava, então ele já era cantando ali as águas do São Francisco. Passados 55 anos desde a Operação São Francisco, por Juscelino Kubitschek, o cenário de Petrolina e do Vale do São Francisco apresenta uma dualidade comum a outras diversas áreas geográficas brasileiras. Em alguns aspectos, no que diz respeito à fruticultura irrigada, a região muito diferente da encontrada há 55 anos atrás. No que diz respeito a outros indicadores, como a fixação do homem no campo, velhos problemas permanecem devido à dificuldade de colocar em prática soluções efetivas. Mas hoje já se prende mais o homem no campo, hoje já não se tem muito êxodo lá para o sul, sudeste. Hoje a gente tem uma cidade forte com esse rio maravilhoso aqui que a gente tem, né? A fruticultura está aí, exportando uva, manga para tudo quanto é lado. Mudou essa região que antes saía muita gente em busca de emprego e vida melhor fora do Brasil ou fora da região. Bom, do ponto de vista populacional, a região da Caatinga nordestina, ao longo do século passado, foi uma área de êxodo populacional. O povo saía daqui e ia lá para São Paulo, né? A verdade, para ser dita, era essa, né? Só que hoje vive-se um êxodo ao contrário, né? Quem está lá está voltando para cá para arranjar emprego aqui, né? Porque aqui está sendo um polo, né? Aqui está sendo onde está surgindo os empregos, né? Nós temos Universidade Federal, então tudo está se transformando. Hoje a Petrolina é totalmente diferente do que Rapé, aquela cidadezinha que era chamada de Passagem para o Juazeiro, né? Então hoje, graças à fruticultura, o rio, a cidade é outra, né? Bom, aí vamos falar um pouquinho lembrar sobre as práticas humanas na dinâmica climática, certo? Olá, problemas atmosféricos urbanos, né? Os principais problemas atmosféricos urbanos são a chuva ácida, a ilha de calor, a inversão térmica, todos eles possuem uma relação com as atividades humanas. Ou seja, o homem está diretamente ligado a esses tipos de eventos, né? Vamos lá. O clima da cidade pode estar relacionado a fatores locais específicos. O condicionamento do clima é realizado a partir da interferência dos diversos fatores climáticos: altitude, latitude, maritimidade, massas de ar, etc. Sobre esses elementos, né, climáticos, temperatura, umidade, pressão atmosférica e etc. Essas interações de fenômenos atmosféricos ocorrem nas mais variadas escalas, indo do local ao regional até o microrregional, né? Macro-regional, de forma que se formam tipos climáticos mais abrangentes e também microclimas. O clima da cidade em grande medida, explicado pela interação de elementos locais sobre a atmosfera imediata, formando zonas climáticas muito restritas e específicas, né? Então vamos falar mais, aprofundar aqui sobre o que é que o homem está fazendo, que está interferindo. São os três principais: a ilha de calor, a chuva ácida e a inversão térmica. A ilha de calor, né? A temperatura que vai subindo ali nos grandes centros, né? Devido à pavimentação urbana e devido aos prédios muito altos, não há uma circulação de vento adequada, né? A chuva ácida, que é a mudança da composição devido aos gases, à poluição, né? E o ar quente e a inversão térmica, que a gente vai explicar um pouquinho direitinho dentro do assunto, para revisar, né? Revisar o que já foi feito. Bom, aí ele vem e mostra sobre a ilha de calor. A ilha de calor são um dos principais problemas climáticos urbanos. Trata-se da elevação da temperatura dos ambientes mais urbanizados, ou seja,
nas áreas centrais. Aí você vê aí esse gráfico aí maravilhoso que mostra aí como é que funciona ó, na área que tem árvore, o clima, ó, a temperatura é mais amena. Olha, nas áreas que tem o parque, continua. Nas zonas que não tem as plantas, ó, já sobe um pouco. E por fim, aonde tem as casas, os prédios, né, a concentração de prédios, olha como sobe, um absurdo. Né? Justamente é isso, a temperatura entre o centro da cidade e suas zonas periféricas chegam a alcançar aos 10 graus Celsius de diferença, né, entre elas. Bom, a causa das ilhas de calor é uma combinação de fatores: ausência de vegetação, presença excessiva de grande edifício, poluição do ar e injeção de materiais na superfície que retém o calor. Aí vocês observam aqui as imagens do lado e você vai entender o que é. Ó, não tem, só tem vegetação. Olha como é menor o clima, né? A temperatura é menor, tá vendo? Há mais a retenção de água é menor. Já no clima mais quente é maior. Olha para isso, 3 graus a 10 graus Celsius de diferença. E aqui a água ela não absorve, porque ó, tem cimento, tem o asfalto, ela acaba não entrando no solo. Para esfriar mais o ambiente, como dizem os mais velhos. Bom, aí ele vai falar sobre a inversão térmica, é um fenômeno natural, ou seja, acontece sem a necessidade da ação humana. No entanto, a sua ocorrência é alterada e intensiva poluição do ar, prejudicando sobremaneira o ambiente. Aí ele explica, normalmente, como a gente já viu lá atrás, como é o processo da inversão térmica, né? O ar desce, o ar frio, e depois ele sobe, né? Ele desce, esquenta e sobe novamente, né? Olha aqui ele vai explicar, né? Ó, normalmente, quando não há inversão térmica em um local, existe uma circulação natural de ar. Dessa forma, o ar frio das áreas mais altas, por ser mais denso, desce em direção à superfície, onde se aquece e sobe novamente em direção às áreas elevadas. O que acontece? Qual o problema? Quando isso tem uma camada de poluentes, como se fosse uma barreira, ele não vai conseguir. Ó, com isso, o ar não circula normalmente, pois a camada de ar frio é denso, acumula-se sobre a superfície, enquanto há uma camada de ar quente permanece estacionada sobre essa camada de ar frio. Nessa configuração não há movimentação do ar e, consequentemente, os poluentes gerados pelas chaminés das fábricas. Né? Solução para evitar essa inversão térmica. Olá. Políticas ambientais favoráveis e eficientes, fiscalização nas indústrias, diminuição das queimadas, utilização do biocombustíveis, campanhas de conscientização. E aí ele mostra a figurinha, fluxo normal, subindo e descendo. O ar vai, desce, sobe, inversão térmica. O ar frio permanece, o ar quente permanece, não há essa inversão, né? Então, não há o fluxo normal, sim uma inversão. A grande quantidade de elementos químicos emitida no ambiente das cidades em forma de poluição atmosférica passa a reagir com o vapor d'água nela existente, formando uma série de componentes ácidos que caem na atmosfera em conjunto com as chuvas. Esses impactos das chuvas ácidas são destruição gradativa de edificações e patrimônios públicos, danificações das florestas e dos solos, elevação da acidez de lagos e represas, com morte da fauna fluvial e prejuízos à saúde humana. Então aí é a chuva ácida. Você vê aí na foto, na figura, uma composição química sendo alterada, né? Os gases, as reações químicas, tudo isso vai alterando e formando a chuva ácida. Ok? Então, revisão feita. Boa sorte para vocês. Bom estudo. Na dúvida, assiste novamente. Volta.
pausa, lê e se afia para a prova, tá bom? Eu espero que todos se deem bem na prova. Boa sorte a todos e tchau.